No vídeo de hoje eu separei alguns carros do mercado de usados que estão sofrendo a maior desvalorização nos últimos meses. Se você está buscando algum carro, vale a pena considerar as opções de hoje, já que estão muito mais baratas que os concorrentes. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Um SUV que até hoje é muito injustiçado aqui no Brasil é o Peugeot 3008, principalmente o de segunda geração, que chegou muito refinado, com bons equipamentos, um design incrível, uma boa mecânica, já que é muito mais robusto e confiável, e além disso um preço interessante para o ano que ele foi lançado, lá em 2018. Atualmente você encontra este modelo de 2018 mais barato do que qualquer SUV compacto 0 km ou até mesmo usado. O custo-benefício dele é incrível. Você vai encontrar duas versões do 3008, a Griffe e a Griffe Pack. São versões bem parecidas. O grande destaque dele em seu lançamento foi por ser um carro muito futurista, principalmente no interior, que aliás é o seu maior destaque, de praxe para carros dessa categoria, já que ele tem muitos equipamentos, tecnologias e um espaço interno excelente para uma família grande. E ele também tem o modelo 5008, que é um pouco maior e já tem em 7 lugares. O preço também é bem parecido. Na lista de equipamentos você vai encontrar itens como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, os faróis de LED, teto solar panorâmico, câmera de ré, assistente de partidas e rampas, monitoramento da pressão dos pneus, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o banco do motorista com massageador, piloto automático, multimídia com GPS, Bluetooth, entrada USB e muitos outros equipamentos. O espaço interno dele também é muito bom e leva com folga todos os 5 ocupantes. O destaque vai para o porta-malas, que tem bons 520 litros. Na mecânica, ele usa o famoso motor 1.6 THP Turbo, que aqui ainda é monocombustível. Ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. O câmbio que utiliza é um Aisin TF70 SC de 6 marchas, o que garante um desempenho apenas ok para rodar no dia a dia ou até mesmo fazer viagens. Ele faz 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. O consumo dele é o esperado para a categoria e ele tem até boas médias. Ele faz dentro da cidade 9,5 km por litro e na rodovia 12,1 km por litro. A versão que sofreu a maior desvalorização foi a Griffe de 2018, que chegou a custar em julho de 2022 R$ 146.545. Atualmente ele está custando R$ 130.910, uma desvalorização de R$ 14.635. Outro carro que sofreu uma grande desvalorização e que está até encalhado no mercado de usados, mas pode ser uma excelente opção, é o Suzuki Vitara de 4ª geração. Essa geração, ao meu ver, está muito mais para um hatch do que para um SUV, diferente do que acontecia com o Gran Vitara, mas para quem precisa de um carro mais urbano, também vale a pena. O Vitara acaba decepcionando um pouco no espaço interno, que poderia ser melhor. Ele tem um entre-eixos de apenas 2,50 metros e uma largura de 1,77 metros. Já o porta-malas tem 345 litros. Realmente são dimensões de hatches médios. Ele tem muitas versões e é uma sopa de letrinhas. Ele tem a versão 4All com câmbio manual ou automático, a 4U, a 4Sport e a 4Sport All Grip. Eu considero a versão 4Sport All Grip com o melhor custo-benefício. Você vai levar para casa um carro mais equipado, com motor turbo e o mesmo preço das versões anteriores.
E o mais interessante são os equipamentos que essa versão é equipada, como os faróis de LED, os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade de tração, assistente de partidas em rampas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle automático de descida, ar-condicionado automático de apenas uma zona, piloto automático, retrovisores rebatíveis eletricamente, a chave presencial compartida por botão, multimídia com GPS, Bluetooth, USB, entrada auxiliar e espelhamento, além de muitos outros equipamentos. É um carro que se destaca muito nesse quesito e infelizmente é um carro muito legal, mas que fica esquecido no mercado de usados. Na mecânica, ele conta com uma bem moderna. O motor é 1.4 turbo monocombustível que tem injeção direta. Ele gera 146 cavalos a 5.500 RPM e 23,5 kg de torque a 1.700 RPM. O câmbio que ele utiliza é um automático convencional de 6 marchas. O diferencial do Vitara é a tração integral. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Apesar dele ter a tração nas 4 rodas, o consumo por aqui não é tão ruim. Ele faz 11,5 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na rodovia. Um Suzuki Vitara na versão Ford Sport All Grip 2017 chegou a custar R$ 105.560. Atualmente ele está custando R$ 97.588, uma desvalorização de R$ 7.972. O Hyundai 30 de segunda geração é um baita carro, mas que infelizmente parece que não caiu muito no gosto do brasileiro. A primeira geração fez um enorme sucesso. Na época ele passou vários concorrentes, até mesmo o Focus, que já era consolidado no mercado, e ele se tornou o hatch médio mais vendido do Brasil em pouco tempo. Dessa geração, eu separei para a lista o modelo que veio a partir de 2014, isso porque ele já recebe o motor 1.8. O primeiro modelo, de 2013, tem motor 1.6 e não é tão eficiente assim. O i30 é disponível apenas na versão GLS, mas que conta com algumas variações. Existe a versão completa chamada de C180 e a versão completíssima chamada de C149. A versão C149, apesar de parecer ser a versão de entrada, é a versão mais completa. Ele tem um belíssimo teto solar panorâmico que chama muita atenção nessa versão, além de vários outros equipamentos, como o freio de estacionamento elétrico, que era um dos únicos da categoria a ter esse item, os repartimentos elétricos dos retrovisores, chave presencial compartida por botão, o controle de estabilidade de tração, os airbags frontais, laterais de cortina e muitos outros equipamentos. Ele tem muitas tecnologias e equipamentos necessários para hoje em dia. Embora o i30 dessa geração lembre muito o HB20, ele é um carro superior em todos os quesitos: acabamento, espaço interno e até na mecânica. E por falar em mecânica, ele usa o motor 1.8, que é um NU nessa geração, uma variante do motor 2.0 do Cerato, Creta e Sportage. Muita gente acaba comentando que infelizmente ele perdeu o motor 2.0, só que essa mecânica aqui 1.8 é muito mais eficiente que o antigo 2.0. Ele tem mais potência, é mais econômico, anda mais e além disso ele tem um câmbio bem mais moderno. Antigamente era um câmbio de 4 marchas. Essa motorização aqui do i30 gera 150 cavalos a 6.500 RPM e 18,2 kg de torque a 4.700 RPM. Em conjunto com um câmbio automático de 6 marchas, o i30 consegue ter boas acelerações e um consumo bom também, sendo bem melhor que a antiga geração com motor 2.0 e câmbio automático de 4 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Ele faz dentro da cidade uma média de 7 km por litro, já na rodovia uma média de 11,8 km por litro. Em fevereiro de 2023, o Hyundai 30 do ano de 2015 chegou a custar R$ 76.531. Atualmente, com uma desvalorização de R$ 4.609, ele está custando R$ 71.922.
O Hyundai Elantra de segunda geração, assim como o i30 que eu comentei anteriormente, não fez muito sucesso em nosso mercado. Essa geração chegou totalmente reformulada, entregando um design muito bonito e também único, bem diferente do que acontecia com a antiga geração, que parecia ser um HB20 bombado, embora fosse lindo também. E é um carro que chama bastante atenção no geral. Ele possui 3 versões, a de entrada, a Special Edition e a versão topo de linha, a Top. Todas essas versões são bem equipadas, mas a Top realmente se destaca perante os concorrentes. Ele só fica devendo em alguns sistemas semi-autônomos de condução, mas no geral é um carro muito completo. Porém, a versão que sofreu a maior desvalorização é a Special Edition, que é a versão de entrada. A versão Top também sofreu uma boa desvalorização, mas não tanto quanto a versão de entrada. Em relação ao espaço interno, você pode esperar um carro muito espaçoso tanto para os ocupantes da frente quanto para os de trás, mas o porta-malas tem apenas 407 litros, é um pouco vergonhoso para um carro desse porte. Na mecânica, ele utiliza o mesmo motor da geração anterior. Ele gera 167 cavalos com álcool e 157 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 20,6 kg de torque com álcool e 19,2 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. Ele usa um câmbio automático convencional de 6 marchas. Com isso, ele faz de 0 a 5 km por hora em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Na cidade, ele faz uma média de 6,3 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,1 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. A versão Special Edition do Elantra 2017 chegou a custar em julho de 2022 R$ 90.120. Atualmente ele está custando R$ 81.789, uma desvalorização de R$ 8.331. O Ford Focus de terceira geração infelizmente ficou muito queimado devido ao câmbio Power Shift, que não foi um câmbio muito confiável em termos de mecânica, tanto que causou muitos prejuízos para a Ford mundialmente. No entanto, existem as versões muito interessantes do Focus com um câmbio manual e motor 1.6 Sigma. E eu considero a melhor configuração do Focus atualmente para você comprar e não ter dor de cabeça, que é a configuração com motor 1.6 na versão SE Plus, que chegou apenas no MK3.5 a partir de 2016, pois ele recebeu algumas melhorias e equipamentos do titânio. Nos últimos anos, ele teve o Sync 3, computador de bordo do titânio, que é um pouco mais completo, e até mesmo os rebatimento elétrico dos retrovisores, além dos airbags frontais, laterais de cortina, o controle de estabilidade e tração, bancos em couro, assistente de chamada de emergência e muitos outros equipamentos. É um carro bem completo e se destaca na categoria, principalmente se você considerar que é praticamente um carro de entrada. O que decepciona por aqui é o espaço interno. Não é um carro pequeno, porém, para um carro médio, ele fica atrás de alguns concorrentes. Ele tem até um bom entre-eixos de 2,64 metros e uma largura de 1,82 metros. Porém, o que acontece aqui no Focus é que ele não tem um bom aproveitamento nessa geração, seja no sedã ou hatch. E o porta-malas dele tem 316 litros, fica na média da categoria. Agora falando sobre a sua mecânica, ele tem um motor 1.6 Sigma, que é flex e gera 135 cavalos com álcool e 131 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16,7 kg de torque com álcool e 16,2 kg de torque com gasolina. Para o motor 1.6 aspirado, ele tem bons números. Seu câmbio é um manual de 5 marchas. Ele não tem desempenho que surpreende, mas é bastante elástico, o que garante um consumo muito bom para um carro desse porte. Ele faz na cidade 7,5 km por litro com álcool e 10,8 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 9,3 km por litro com álcool e 13,6 km por litro com gasolina.
Um destaque do Focus também é a suspensão independente nas 4 rodas, que proporciona um bom equilíbrio entre conforto e dinâmica. E na verdade, nessa época eu acredito que o Focus era o único da categoria dos hatches médios a ter a suspensão multilink. Outro carro que tinha suspensão multilink na categoria era o Golf GTI, se eu não me engano, mas aí era uma versão esportiva que não compete com essa versão aqui de entrada de Focus, né? Passa bem longe. Em abril de 2022, um Ford Focus 1.6 AC Plus 2016 chegou a custar R$ 67.110. Atualmente ele está custando R$ 62.040, uma desvalorização de R$ 5.070 nos últimos meses. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!